Olá, muito boa noite para todo mundo. Renovando sempre o nosso empenho de atender com engenho, atenção e arte a precisão de informação da parte do fazendeiro brasileiro, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando de novo aqui na televisão e já vai começando mais uma função novidadeira com a recitação da nossa prosa brideira do dia. O CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, divulgou nesta terça-feira o seu balanço a respeito do movimento no setor leiteiro em maio. E o resultado ficou bem dentro do que estava sendo esperado, com mais um forte reajuste no valor recebido pelo fazendeiro produtor brasileiro. De acordo com o relatório distribuído na praça, o caso acontecido foi que, na média nacional, o preço do produto entregue na usina em abril subiu para pouco mais de R$ 2,54 por litro, com uma alta de 4,8% na comparação com o pagamento anterior. Já em relação ao período correspondente do ano passado, aí o aumento foi de nada menos que 12,4%, isso em termos reais, ou seja, descontando já a inflação oficial nos 12 meses considerados. Do mesmo jeito que já tinha sido percebido pelos técnicos do CEPEA na última pesquisa, a explicação para a continuação desta forte arribada da cotação é a redução na oferta de leite em todas as regiões do Brasil, como resultado aí da disparada do custo de produção do pecuarista, o que derrubou a lucratividade e provocou um esmagrecimento do investimento na atividade. É verdade verdadeira mesmo que a despesa com a alimentação concentrada até andou diminuindo, né? Mas foi uma coisinha de nada. E, além disso, outros insumos importantes, como combustíveis, remédios veterinários e suplementação mineral, também desembestaram no rumo de morro acima, de modo então que, somando tudo os 9 fora, a gente está falando de extraordinário. Aí, com o preço da sua matéria-prima subindo em descarreira, o povo da indústria laticinista está tendo de disputar quase no tapa a produção e a preferência do pecuarista na hora de fazer a negociação. E, logicamente, que a consequência disso é o repasse dos valores adicionais para o preço dos derivados oferecidos para o mercado. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o UHT, que é o leite de caixinha, aumentou 12% de março para abril, enquanto a mussarela ficou 7% mais cara na geladeira do comerciante varejista. Acontece que, com a grave crise da nossa economia, que só piora mesmo com o amansamento da pandemia, e mais ainda agora com a volta da inflação, o poder de compra da população já virou pó. E, por conta desta combinação de encrencas e trapeiras, a situação geral do setor está igual a um nó cego, que quanto mais a gente tenta, mais difícil fica para desatar. Na paisagem, o verde já está dando lugar para o amarelo e com a estiagem castigando o capim que sobrou na invernada, mais ainda que a companheira fazendeira tem de prestar atenção no manejo da área para garantir uma boa recuperação quando mudar a estação. E para saber direito como é que isso deve ser feito, a gente anuncia aqui a apresentação do nosso quadro sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui no programa. E o assunto de hoje é a importância de cuidar da área de preservação permanente na beirada dos rios da propriedade. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. O de olho no campo hoje é um pouco diferente. Eu estou no Rio Paraguai, aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Corumbá. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os pecuaristas a importância de, seja um rio grande ou pequeno, fazer o que nós chamamos de APP, Área de Preservação Permanente. A área de preservação permanente, ela segue uma lei, uma regra, dependendo do tamanho do rio, onde o pecuarista deve atentar para isso aqui, de fazer revegetar a área, deixar a área vedada, para que ela venha a proteger o rio e evitar justamente isso que você está vendo aqui, que é o barranco dele desmanchando e caindo na água. O sistema radicular da mata vai justamente travar e impedir esse desmatamento. Então, pecuarista,
Vamos preservar a natureza. Nós temos que mudar a imagem que o mundo tem em relação à pecuária, ao agro brasileiro e a gente mostrar que nós preservamos. Então é fundamental que uma fazenda tenha e trabalhe com APP, Área de Preservação Permanente. Dessa forma, o pecuarista está dentro da lei e vai preservar para as gerações futuras uma melhor qualidade de pastagem. Vamos pensar sobre isso, vamos seguir a regra de acordo com o tamanho do rio e vamos fazer a coisa certa para a gente deixar um amanhã mais sustentável. Grande abraço e continue nos acompanhando. Até a próxima. Conforme o companheiro boiadeiro e a amiga pecuarista Destarte já têm sabedência, esta nossa falação noticiarista é dividida em 3 partes. E estando vencida a primeira, a gente faz agora uma parada ligeira, mas nem vai dar tempo de baixar a poeira, porque é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Com o avançamento do calendário e o aumento da oferta de gado terminado, o caso que está sendo passado é que o nosso mercado pecuário está largado na descida do Estradão em todas as regiões de criação do Brasil inteiro. Logicamente que esta situação já estava sendo perfeitamente esperada. E o que interessa mais agora para o companheiro boiadeiro e para a amiga pecuarista é saber até onde vai esta pressão baixista e quando é que o vento vai começar a mudar de direção, né? Pois então, para campear a resposta para esta questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que está ajaezado na frente do computador e vai participar da função, falando ao vivo diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Muito boa noite, Felipe. Mais uma vez, uma satisfação para a gente ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É sempre uma honra e um prazer estar aqui trazendo informações para o nosso amigo pecuarista que está nos acompanhando aí de casa. Prazer é nosso. Ô Felipe, aqui em São Paulo, por exemplo, já faz 2 meses que o boi está largado aí na descida da ribanceira, né? E a queda está sendo mais forte justamente nesses últimos dias. Dá para dizer que esse despinguelamento no preço está dentro da normalidade do mercado? Olha, Sidney, dentro da normalidade é difícil a gente falar, mas que ele já era esperado, até por conta do período. A gente sabe que entre abril e maio há uma pressão maior na condição das pastagens, então isso já era esperado, um incremento na oferta para esse período. Só que nós temos que levar em consideração aí alguns fatores macro que acabaram pressionando ainda mais essa cotação para baixo, né? A gente tem que levar em consideração a questão China, o fator China nos últimos meses aí, com suspensões em algumas plantas de importância nacional para a questão de exportação, e isso acabou dando um tempero a mais nessa pressão de baixa. Já estava dentro dos planos, mas com um temperinho a mais, que foi essa questão China aí, pressionando a arroba do boi gordo, não só aqui em São Paulo, como em praticamente todas as praças pecuárias aqui pelo mercado brasileiro. Temperinho ardido esse, né, Felipe? Demais da conta. Agora, comparando aí a situação de hoje com a do mesmo período do ano passado, Felipe, aumentou a produção e a oferta de animais para abate no mercado brasileiro, por acaso? Olha, a gente já esperava um aumento, né? Nós tivemos 2 anos de forte retenção de fêmea, 2019 e 2020, marcados aí por quase 30% de retenção de fêmeas no somatório dos 2 anos. Então, em algum momento, era esperado um aumento, um incremento na questão da oferta, até por conta do descarte de fêmeas. E foi o que a gente sentiu agora nesse primeiro trimestre. O IBGE trouxe os dados de abate no primeiro trimestre. Houve um incremento na oferta de gado, sim. Nós estamos falando aí de 6,9 milhões de cabeças abatidas no primeiro trimestre. E isso, comparado ao ano passado, a gente teve um abate na casa de 6,5 milhões. Então, já demonstra aí um aumento na oferta, até mesmo puxado por esse descarte de fêmeas. E agora, nos últimos 2 meses, acreditamos aí entre abril e maio, que esse incremento ele vai vir ainda mais sentido nos próximos números do IBGE, porque o relato que nós temos hoje, conversando com o pessoal do mercado, é do incremento sim na oferta de gado terminado a pasto e também de fêmeas indo para o gancho. Agora, com o junho já estriado no calendário, dá para arriscar aí uma previsão a respeito de quando é que o estoque de gado de capim vai acabar, Felipe? Olha, é difícil a gente cravar, né, uma data precisa, mas nas conversas que nós temos tido aqui com o pessoal, a primeira quinzena do mês ela já está escalada, ela já está bem
posta com relação à parte compradora, mas o que a gente tem escutado, o que a gente tem sentido do lado comprador é que para a segunda quinzena do mês o cenário está um pouco mais complicado. A oferta agora, nesse comecinho de mês, nesses primeiros dias, já começou a dar uma minguada com relação ao que vinha ocorrendo nas últimas semanas. Então a expectativa é que pelo menos essa toada de queda ela deu uma arrefecida a partir da segunda quinzena do mês. É claro, cravar alta é difícil a gente cravar, mas pelo menos uma estacionada nos patamares atuais que a gente tem sentido, e aí a gente pode ver uma retomada na firmeza da arroba no mercado brasileiro. Ô Felipe, como é que está hoje a margem de comercialização do frigorífico? Olha, essa deu uma melhorada, tá? Essa queda no mercado do boi gordo, ela acabou influenciando diretamente nas margens de comercialização dos frigoríficos. A gente viu ajustes negativos também nos preços no mercado atacadista, só que ajustes, assim, quando a gente compara com a queda no mercado do boi gordo, ajustes muito mais razoáveis do que a gente sentiu no mercado do boi gordo. E hoje a gente fala numa margem das indústrias girando entre 14% e 19%, pegando aí a comercialização no mercado atacadista. Quando a gente olha para o mercado varejista, por conta dessas quedas até no atacado, houve repasses com relação ao varejo nos últimos meses, né, entre abril e maio, mas repasses ainda paulatinos. A gente sabe como é que está a situação de preços. O varejo ele sentiu muito a questão das margens do ano passado. As margens do varejo elas trabalharam nos menores patamares históricos que a gente tem relato aqui na Scott Consultoria. E no começo desse ano, com essa alavancada da arroba do boi gordo, a estratégia do varejo foi tentar manter um cenário de preços de estabilidade ali com relação à sua referência, né? Subiu e aí mantendo um cenário de preços estáveis nesse momento de queda, e agora a gente está sentindo um pouco mais de repasse dessas quedas, mas com margens, olhando para o mercado varejista, melhores do que na de 2021. Então a estratégia tem sido aí de uma tentativa de recuperação de margens, tanto no mercado atacadista quanto no mercado varejista. Ô Felipe, a virada de mês sempre ajuda aí a melhorar um pouco a venda de carne aqui no mercado caseiro, né? Mas quando é que a gente vai ver aí uma recuperação mais consistente do consumo aqui no Brasil? Olha, essa questão da primeira quinzena, realmente ela tem peso, a gente vê uma população mais capitalizada. Agora, com relação à segunda parte da pergunta, acho que a gente tem que dar uma olhada lá para o Paulo Guedes, perguntar para ele também, ó, o que o Ministério da Economia tá esperando aí, porque é um ponto realmente difícil da gente cravar. Mas olhando para o mercado pecuário, a gente tem duas forças, na minha opinião, que podem dar uma melhorada na questão de consumo. A primeira delas é a questão da oferta, e essa questão da oferta ela deve vir crescente com essa virada de fase do ciclo pecuário. A gente deve sentir um aumento na oferta de gado terminado, então com um aumento de descarte de fêmeas, isso tudo tende a pressionar os preços no mercado do boi gordo, e, por consequência, ao longo da cadeia como um todo, refletindo lá no consumidor. Quando isso vai acontecer? Acreditamos aí que 23, 24 deve ser quando os preços vão dar aquela arrefecida com relação a mercado, pensando em maior incremento de oferta. Quando a gente olha para o lado da demanda, há sinais, há indícios já de melhora dessa questão de demanda para o lado do mercado doméstico. Os números de desemprego para o mercado brasileiro vem em queda. Nós tivemos agora o menor índice de desemprego desde 2015, a expectativa de crescimento do PIB brasileiro para 2022, então há uma sinalização de melhora no fator aí demanda. E do lado de oferta, há também uma sinalização de melhora nesse fator. Então, esperamos entre 22 e 23, olhando aí para mais longo prazo, né? Não em curto prazo, mas fazendo uma análise mais para longo prazo, a gente deve ver uma melhorada na questão de poder de compra da população brasileira e preços talvez mais agradáveis para o consumidor. Isso é claro, levando em consideração o cenário macroeconômico que nós temos hoje e as expectativas vigentes, tá? Tudo pode mudar de acordo com o que vier pela frente. Nós não esperávamos uma guerra no meio do caminho, isso influenciando diretamente os custos. Então, tem muitos fatores aí que a gente tem que ponderar. Mas as expectativas, elas são positivas quando a gente olha para os fatores macroeconômicos. Então, aí, incremento na questão de emprego, uma queda no desemprego na comparação, né? Nós temos também um cenário onde o governo está incentivando o consumo, quando a gente olha para o saque do FGTS, saque emergencial, essa questão do Auxílio Brasil pesando. Então, há fatores conjunturais que podem melhorar isso
para o restante aí da temporada e para o próximo ano a expectativa é que isso tenda a ser ainda melhor do que em 2022. Tá muito bom. Bom, Felipe, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Mandar um abração aqui para toda a turma aí da Scott, para você especialmente, para todo o pessoal aí, e até a próxima. Sidney, muito obrigado, um abraço para todo mundo que está por aí, um abraço para todos que estão nos acompanhando em casa também, uma boa noite para todos. Até. E veja a seguir, o junho começou do mesmo jeito que o maio terminou, com a nossa Praça Boiadeira largada e desembestada na descida da Ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. E a hora agora é complicada porque a boiada engordada no pasto não pode ficar parada nem pode esperar. Mas antes de fazer a negociada, a gente vai dar uma passada no mercado para saber o que é que está sendo falado e quanto vai valer o nosso gado. Pois o companheiro e a companheira boiadeiros se segurem firme na cadeira, porque o que tem para ser contado é que o junho começou do mesmo jeito que o maio terminou, com a nossa Praça Boiadeira largada e desembestada na descida da Ribanceira. E sem medo de ficar parecendo relógio de repetição, a gente já vai esclarecendo que a explicação é que não mudou nada na situação do mercado pecuário nestes dias recentemente passados. E a única coisa diferente é que agora tem um mês novo já entrado e estreado no calendário. Sendo assim, com o fim da safra do capim, a oferta de gado terminado continua aumentando e o frigorífico, que já tem um bom estoque de carne na câmara fria, cada vez mais está pelejando para derriçar o preço da mercadoria. Já o povo brasileiro está vendo tudo de longe, porque com a volta da inflação, o dinheiro mal dá para o arroz e feijão e com o que sobra o vivente não consegue comprar nem ovo, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 25 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e em todas essas praças a arroba caiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi foi derrubado para R$ 294,50 a prazo e livre do fundo rural. No sul das Minas Gerais, o tombo foi geral, com o macho voltando para R$ 270 e a fêmea para R$ 258. Na região norte, a vaca voltou para R$ 254. No Triângulo Mineiro, o boi já sai por, no máximo, R$ 271. Em Goiânia, a capital do Goiás, e também no sul do estado, o boi escorregou para R$ 266. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho desceu para R$ 274 e a fêmea para R$ 264. Na região sudoeste, o boi escorregou para R$ 271 e a vaca para R$ 251. No norte matogrossense, a fêmea piorou para R$ 254. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi arriou para R$ 280,50 e a vaca para R$ 258. Em Dourados, a queda foi só da fêmea para R$ 256. Em Paragominas, no Pará, o comprador não paga pelo boi mais do que R$ 279,50 e pela vaca que R$ 276. Em Marabá, o boi desandou para R$ 266. No norte do Tocantins, os preços novos são também R$ 266 para o macho e R$ 252 para a fêmea. No sul tocantinense, a machadada dada pelo comprador acertou todo o mercado, cortando o preço do boi para R$ 264 e o da vaca para R$ 251. No oeste do Maranhão, o macho recuou para R$ 268 e a fêmea para R$ 256. No sudeste da Rondônia, o pecuarista já está entregando boi a R$ 251 e vaca a R$ 241,50. No Espírito Santo, a oferta menos ruim pelo macho é R$ 271 e pela fêmea R$ 258. No Rio de Janeiro, o fazendeiro já não pega pelo boi mais do que R$ 276 e pela vaca que R$ 268. No oeste da Bahia, o macho retrocedeu para R$ 270 redondos e a fêmea para R$ 262. No noroeste do Paraná, o dono do frigorífico está aceitando pagar pelo boi só R$ 290,50 e pela vaca R$ 261. No oeste de Santa Catarina, o macho foi rebaixado para R$ 307,50. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul,
o boi barateou para R$ 10,75 o quilo vivo ou R$ 322,50 por arroba. Para o povo da cidade, o sertão é só beleza e novidade, mas ninguém presta atenção na dureza da nossa vida. Aqui a lida começa de madrugada, a gente não tem fogão de botijão, água encanada na torneira, nem luz elétrica e geladeira. Na roça, todo dia, a comida é fria ou esquentada na fogueira. Eu tenho vontade de um dia largar o cabo de enxada e ir embora desse jeito, mas na mesma hora meu peito fica apertado porque, apesar da dificuldade, é no chão deste sertão que está plantada a raiz do meu coração. Esta prosinha rimada que eu acabei de recitar é mais uma das mais de 200 que foram escolhidas e selecionadas para fazer parte do meu livro mais recente, batizado como Versinhos de Caipira, inteirou os 4. Agora, juntando com os outros 3 que eu já tinha publicado antes, já são mais de 800 trovinhas destas que falam da beleza e da nobreza da nossa vida sertaneja. Se o companheiro e a companheira boiadeiros ou não ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Trazendo na testa suado o poeirão da estrada e tendo a satisfação de ter feito o serviço direito, a gente vai terminando mais esta empreitada e fazendo a nossa despedida, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.